Aqui no canal já faz um tempo que estamos tratando de uma série acerca dos pecados que são merecedores da pena de morte. Já falamos acerca do adultério, acerca do assassinato, acerca do estupro, acerca da sodomia, do sequestro e uma série de outros pecados que a Bíblia caracteriza como graves, extremamente terríveis para uma comunidade, para uma civilização e que a punição justa e adequada seria então a de morte. E agora, eu gostaria também, tendo em mente que essa série está chegando ao fim e a relevância que esse tema é dos falsos profetas nos dias de hoje, eu gostaria então de aproveitar esse vídeo como o fim, chegando ao fim de uma série, e o início de outra aqui no canal, onde eu falarei com maior detalhe, com maior calma, com maior extensão acerca dos falsos profetas. Quem eles são? Que pregadores famosos no mundo são falsos profetas? Que táticas eles usam? O que eles estão falando que são, na verdade, falsas doutrinas, que são, na verdade, um evangelho corrompido. Então eu pretendo tratar de uma série de pregadores, podendo eles serem evangélicos, podendo eles ser católicos, podendo eles ser dos grupos de Testemunha de Jeová, de Mórmon, seja o que for. E eu pretendo pegar as pregações que essas pessoas estão fazendo, que estão colocando no público, que estão colocando para que todos vejam e colocar junto ao vídeo, para que quem for que estiver assistindo o vídeo sobre tal pregador, sobre tal pastor, possa ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos o que essas pessoas estão ensinando. E ao lado eu pretendo colocar o que de fato a palavra de Deus diz. Porque é importante termos isso em mente, irmãos. O cristianismo hoje em dia é considerado uma das maiores religiões do mundo. Nós temos um número absurdo de denominações, de pessoas que se dizem crentes, de pessoas que se dizem salvas, de pastores, de figuras religiosas, de comunidades, de igrejas. Mas o que a Bíblia diz acerca dessa questão? A Bíblia diz que a maioria das pessoas vai para o céu. A Bíblia diz que a maioria dos pregadores são verdadeiros. A maioria das pessoas estão lá com boa intenção. Para começarmos o nosso estudo, então, eu gostaria de fazer a leitura de Mateus, capítulo 7, para poder responder essas perguntas que eu acabei de colocar aqui em questão. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Interessante ter isso em mente, largo é o caminho que leva à destruição. Poxa, mas o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Mas é um número incrível de pessoas aqui no Brasil que se dizem cristãs. Mais largo é o caminho que leva à destruição, estreito é o caminho que leva para a vida e poucos são os que o encontram. Tem algo de errado, então. Se muitas pessoas se dizem cristãs, mas mesmo assim o caminho ainda é estreito. Mas ainda assim são poucos que o encontram. Algo de errado está acontecendo. E esse errado está tanto nos pregadores, como também no público desses pregadores. No fruto que esses pregadores estão produzindo. Vejamos o que a Bíblia diz no versículo 15. Logo em seguida do que acabamos de ler. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Você chega num arbusto cheio de espinhos e encontra uma maçã, encontra uma uva, encontra um figo? Não. Porque a realidade é que, assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto,
pelos seus frutos os conhecereis. Então, como eu posso identificar um falso profeta? Como eu posso saber qual é uma árvore boa, quem é um pregador bom, quem é um homem de Deus de verdade, uma pessoa nascida de novo? E do contrário, para um reprovado, uma pessoa que é 2 vezes morto, que é um filho do inferno, um filho de Belial, que está corrompendo o evangelho de Cristo. Uma parte é pelos frutos. Uma parte muito importante para conhecermos essas pessoas é através do fruto dos convertidos. Aqui não está falando das obras, mas do fruto que ele está produzindo, do convertido, do prosélito que ele está produzindo. Vejamos o que a Bíblia diz também logo em seguida, no versículo 21. Porque você vai ter muitas pessoas que vão estar, de fato, subindo no púlpito com a Bíblia em mãos, que vão estar clamando o nome de Deus, que vão estar dizendo serem servos do Senhor. Porém, a Bíblia diz no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, obras maravilhosas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Trabalhador da iniquidade é outro sinônimo para um reprovado, para um filho de Belial, para um filho do inferno. Então existem essas pessoas que dizem estar servindo a Deus, expulsando demônios, fazendo obras maravilhosas, mas Deus vai dizer para essas pessoas, eu nunca vos conheci. Essas pessoas nunca fizeram a vontade de Deus o Pai. E qual é a vontade de Deus o Pai, então? Qual seria essa vontade? Vamos para João capítulo 6. A Bíblia fala com muita clareza acerca dessa questão. Eu gostaria que ficasse na memória aqui bem rapidamente essa questão da vontade do Pai e também a questão de nunca vos conheci. Jesus disse para essas pessoas que ele nunca os conheceu. Vamos para João capítulo 6. João capítulo 6, indo aqui para o versículo 39. Versículo 38 para começar, na verdade. Jesus Cristo falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que é essa vontade do Pai que essas pessoas não fizeram? Elas viram Cristo, elas tiveram contato com a palavra de Deus, elas tiveram contato com o Evangelho, porém elas nunca creram. Elas nunca foram salvas, elas nunca nasceram de novo. A fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A salvação é totalmente e exclusivamente pela graça. É um presente de Deus e é eterno. Uma pessoa que ela é salva uma vez, ela continua sendo salva para sempre. Não é como se esse presente de Deus fosse ser tomado de nós, porque ele nos promete que é para sempre. Então o Evangelho, de maneira bem breve, bem resumidamente descrito, é: somos todos pecadores, merecemos ir para o inferno, porém Jesus Cristo veio ao mundo, Deus o Filho, morreu pelos nossos pecados, morreu por nós na cruz, pagou por cada erro, por cada falha, e através disso, não somente ele morreu por nossos pecados, mas ele também ressuscitou. Através disso nós podemos ser salvos, se nós crermos em sua ressurreição, se nós crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se nós entendemos então o Evangelho e confiamos nesse Evangelho, nós então somos salvos. Por isso também que a Bíblia diz, agora falando dessa questão de confiar em Naum. Naum é um profeta que está presente depois de Ezequiel, depois de Daniel e anterior a Mateus. A gente tem esses que são classificados como profetas menores devido ao tamanho do livro de suas profecias. Então vamos para Naum. Naum pode ser encontrado depois de Jonas, depois de Miqueias. Nós podemos então encontrar Naum. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Então quem que o Senhor conhece? Os que confiam nele. O que Cristo diz? Eu nunca vos conheci.
Ou seja, essas pessoas que diziam estar fazendo grandes obras para o Senhor nunca confiaram em Cristo. No caso deles tivessem de fato confiado, Jesus teria conhecido eles. Ele não poderia então dizer, eu nunca vos conheci. Então essas pessoas nunca confiaram em Cristo, essas pessoas nunca fizeram a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Crer em Cristo. Essas pessoas então nunca foram salvas. Temos um grande número de pessoas que se dizem cristãs, mas não são salvas. Que acham que estão fazendo coisas para Deus, mas de fato não estão. Não estão fazendo em verdade. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. O primeiro passo, a primeira etapa, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, é a salvação. A salvação acontece em um momento, em uma vez. A partir disso, então, a pessoa ela pode começar a servir a Deus, depois que ela foi salva. Servir a Deus é algo contínuo. É um processo de santificação. A salvação não é um processo. A salvação, ela é momentânea. Ela acontece com dia, com data, com hora. Igual eu tenho uma data de aniversário porque foi o dia e hora que eu nasci. Eu não estou nascendo até hoje. Agora, para crescermos nessa vida espiritual, tem que ser uma luta diária, uma luta constante de negar a carne e fazer a vontade de Deus. Então, tendo isso em mente, tendo isso em consideração, vamos então dar continuidade a essa pergunta. Quem são os falsos profetas? Vimos que são lobos em pele de cordeiro, vimos que podemos conhecê-los através de seus frutos e é importante também continuarmos aqui no nosso estudo indo para Deuteronômio, capítulo 18. Porque a verdade é que por um grande período Deus levantou profetas. Deus escolheu pessoas para pregarem a sua palavra, para dizerem o que era então o propósito de Deus. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 18, diz: Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, como Moisés, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que, quem não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Mas, então aqui temos um profeta que está falando as palavras que Deus colocou em sua boca. Que Deus o guiou para falar. Ele não está falando da própria opinião dele, ele não está falando da própria vontade dele, ele está sendo movido pelo Espírito Santo, ele está cheio do Santo Espírito de Deus. E isso, como exemplo, podemos citar aqui Jeremias, que ele pregava contra nações, contra reis, contra povos, por conta da idolatria, por conta que eles estavam servindo a outros deuses, por conta das maldades que eles estavam realizando. E é importante entendermos que nesse momento não era Jeremias que inventou isso, que inventou essas palavras, que inventou essas coisas que ele estava falando. Ele foi movido por Deus para assim fazer. E o que seria um falso profeta, então? É bem didático, né, a partir desse termo. Profeta é uma pessoa que Deus colocou as palavras na sua boca. Falso profeta, então, versículo 20. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Vejamos aqui então que esse falso profeta tem até duas possibilidades aqui. Ele pode tanto estar falando o nome de Deus, mas Deus não enviou. Ele pode estar fingindo ser um cristão, mas ele nem sequer é salvo, ele nem sequer confiou em Cristo, ele nem sequer fez a vontade do Pai. Ou ele pode estar levando o povo, dizendo para o povo servir outros deuses, servir ao sol, servir à lua. Então existe essa possibilidade. A verdade é, então, que qualquer outra religião, qualquer outra denominação, qualquer outro evangelho diferente do bíblico, diferente da palavra perfeita e santa de Deus, é uma falsa religião. E não pode te levar para o céu. Não pode te salvar. Não é à toa que, se nós formos para Gálatas, Gálatas seria então no Novo Testamento, Gálatas no capítulo 1, a Bíblia diz:
Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Essa pessoa que está pregando outro evangelho, ela vai para o inferno. E o que ela está fazendo é tão maldoso, é tão cruel, é tão horrível, que ele está basicamente trazendo outras pessoas para o inferno com ele. Ele já está amaldiçoado, ele já é um reprovado, ele já está no caminho do inferno. O que ele quer então é enganar o máximo de pessoas, seja falando claramente que está servindo outro Deus, ou seja de maneira sutil, de maneira escondida, de maneira enganosa, fazer a pessoa acreditar, pensar que ela está no caminho certo, pensar que ela está agradando a Deus, pensar que ela está servindo ao Senhor, pensar que ela nasceu de novo, quando na verdade ele prega um outro evangelho, quando na verdade ele se afasta da graça de Deus. Então existem esses dois tipos. Se estamos desviando do que a Bíblia fala acerca da graça de Deus, acerca da salvação, estamos falando então de falsos profetas, que corrompem a palavra de Deus com níveis variados de transparência, vamos dizer assim. Em alguns casos é muito fácil identificar um falso profeta, muito fácil mesmo, porque ele fala algo, a salvação é somente pelas obras. Você já está vendo claramente que é um falso profeta. Ele já negou totalmente a graça de Deus. Agora existem outros que vão falar, não, a salvação é pela fé. Mas, porém, entretanto, se você não tiver as suas obras, você não vai para o céu. Já vemos como que ele vai dizer que acredita na graça, porém, tem um mas, tem uma vírgula, tem uma informação a mais. E tem outros que vão encobertar muito bem. A salvação é só pela fé. Mas se você não é salvo, se você foi salvo e não faz as obras, você não foi salvo de verdade. Mas para você conseguir ter fé, primeiro você precisa consertar a sua vida e fazer as obras, se virar para Jesus. Então, vamos falar, não, só pela fé. Mas tem um sussurro por baixo. Tem uma coisinha nas entrelinhas. Então, são níveis variados. Lobos em pele de cordeiro, corrompendo a palavra de Deus. E a punição, então, para um falso profeta é a pena de morte. Esses homens fazem coisas merecedoras serem punidos com a pena de morte. Eles estão levando pessoas para o inferno, ativamente levando elas para o inferno. E não somente isso, não somente eles estão criando frutos ruins, frutos podres aqui na terra, mas olha a história dos reis de Israel e de Judá. Veja o que acontecia quando a idolatria, quando a adoração para os falsos deuses estava no seu auge. O povo estava repleto de pecados. Fosse ele sacrifício de filhos, das crianças, aborto para os falsos deuses, fosse isso assassinato de pessoas inocentes, fosse isso uma série de outras abominações, sodomia, morte, destruição para todo lado, por conta do quê? Se para começar o nosso relacionamento com Deus eu preciso ser salvo e a partir disso buscar servir a Deus, o que acontece então quando uma pessoa faz o contrário? Primeiro começa com ela rejeitando a Deus e depois é uma espiral, um ciclo vicioso de destruição, de maldade e de pecados. Isso aconteceu com aquela nação de Israel, mas até o dia de hoje acontece também. Quanto mais afastada a pessoa está de Deus, mais pecados, mais maldades ela está cometendo. Eu gostaria de chamar também a atenção para Deuteronômio capítulo 13, chegando então aqui ao fim de nosso estudo, Deuteronômio capítulo 13, indo aqui para o versículo 1. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio. Vejamos aqui que nessa situação, essa pessoa está fornecendo um sinal. Essa pessoa está fornecendo um milagre. Esse profeta. E acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo, o que esse profeta está dizendo então? Sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los.
Então esse profeta, ele está fazendo milagres, ele está fazendo coisas sobrenaturais, fora do normal. Mas ele está levando para um falso evangelho. Ele está levando a servir um falso Deus. O que deve então acontecer com esse profeta? Não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova. O Senhor permite que isso aconteça. O Senhor permite que a Satanás e a seus anjos, aos demônios e diabos, ele permite que eles consigam replicar alguns milagres, eles consigam fazer coisas sobrenaturais como uma espécie de prova. A gente não deve seguir cegamente só porque a pessoa está trazendo milagres, só porque a pessoa está fazendo algo impossível. O importante, como nós lemos logo no início do estudo, é ver o fruto e como a pessoa está conseguindo o fruto dela. O que ela está pregando, o evangelho que ela está ensinando, como nascer de novo, qual que é a pregação daquele pastor acerca do caminho para o céu. Se você encontra problemas nisso, pode ter certeza que vai ter problemas no fruto. Porque não tem como a pessoa salvar alguém sem a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem através de nós crermos no evangelho. Se a pessoa está trazendo um falso evangelho, não é possível que essa árvore ruim traga frutos bons. Então, é bem interessante esse caso de Deuteronômio 13, mesmo com milagres, mesmo assim com um sinal, um prodígio, ainda assim, temos que falar, opa, calma lá. Não é somente isso, ele fez transformar água em sangue, nós vamos crer nele. Porque os feiticeiros de Faraó conseguiram também imitar um pouco das coisas que Moisés fez. Então, tendo esse conhecimento bíblico, nós conseguimos estar muito mais firmes, muito mais enraizados na boa doutrina de Deus e podemos resistir melhor, então, aos ataques dos falsos profetas. Então, indo aqui para o versículo 5, e esse profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasses. Assim tirarás o mal do meio de ti. Como podemos fazer, então, para purificar nossa nação, para que o bem aconteça de fato, para que as pessoas possam servir a Deus de verdade? Nós precisamos arrancar o joio no momento certo. Nós precisamos remover as árvores corrompidas. Nós precisamos cortá-las. Porém, o Brasil não tem nenhuma punição relacionada com pena de morte. Então não cabe a nós executarmos essa justiça com nossas próprias mãos. É algo que eu falo constantemente pela série. A Bíblia ensina que esses pecados são merecedores de pena de morte. A Bíblia ensina que o governo tem esse papel e não cabe a nós executarmos vingança, executarmos vigilantismo. Mas, para concluir, vamos supor que o nosso país de fato servisse a Deus, porque muitos políticos gostam de falar que o Brasil é um país que serve ao Senhor, é um país que está repleto de cristãos, né? Poxa, de fato, falando dos números das pessoas que clamam ser evangélicas, clamam crer a Deus, o número é muito grande. Mas vejamos o que a Bíblia diz acerca de uma nação que estava servindo a Deus de verdade. O que eles fizeram? Qual foi a atitude deles no tempo de Joás, rei de Judá? 2 Crônicas, capítulo 23, no versículo 16. E Joiada fez um pacto entre si e entre todo o povo e entre o rei, de que eles deveriam ser o povo do Senhor, eles iam fazer a vontade de Deus, eles iam agir como povo santo. O que eles fizeram? Logo no versículo depois. Então todo o povo foi até a casa de Baal, um falso deus, uma falsa religião, e a puseram abaixo, e quebraram seus altares e as suas imagens em pedaços, e mataram Matã, o sacerdote de Baal, o falso profeta dessa religião, diante dos altares. Então, isso é de fato o povo de Deus servindo a Deus. Uma nação que teme a Deus. Não é o que você tem hoje aqui no Brasil. Que muitos dizem Senhor, Senhor, mas nunca fizeram a vontade do Pai. Mas nunca sequer conheceram a Cristo. Então é com esse vídeo que eu dou início à série dos falsos profetas. Futuramente eu vou estar falando de idolatria, desse público que serve aos falsos profetas, mas que não são necessariamente essas pessoas que estão sendo a face pública da religião. E também eu vou trazer exemplos famosos como Billy Graham, como Joel Osteen, como Joyce Meyer, e exemplos do Brasil também, de figuras famosas que são lobos em pele de cordeiro. Espero que tenha ficado claro essas questões. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até mais.